Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Hoje vamos iniciar o capítulo de número 4. Até aqui nós vimos que Paulo falou a respeito daquelas contendas, divisões que tinha na igreja, e ele faz algumas orientações. Agora aqui ele vai dizer então que não se deve lidar com essa questão de partidarismo. Por quê? Porque os ministros, eles são de Deus e eles são servos de Deus. E a única responsabilidade que os ministros têm é de manter uma vida de fidelidade a Deus e ao chamado para o ministério. Então, o versículo 1 diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados ou dispenseiros, né, dos mistérios de Deus. Os ministros, eles não tinham uma posição especial como os dispenseiros, ou seja, aqueles que eram encarregados dos negócios de uma pessoa. Os dispenseiros, ou no caso aqui dessa tradução falando encarregado, o que era? O que ele era? Ele era um escravo que administrava todas as questões que eram relacionadas à família de quem ele servia, do seu senhor, e ele não tinha nada, mas ele administrava tudo. Vocês lembram da história de José, quando ele foi colocado para administrar a casa de Potifar? Então, como dispenseiros, os cristãos, Paulo está dizendo aqui, eles administram os negócios do reino, eles administram a mensagem e eles administram o ministério que a eles foi confiado por Deus. Então, ele está fazendo essa diferença de ser servo de Cristo e de ser um dispenseiro. O verso 2 ele diz: o que se requer dos encarregados, ou o que se requer dos dispenseiros, ou mais ou menos aqueles que cuidam da dispensa, seria essa a tradução, é que eles sejam fiéis. Então, somente isso. Pouco me importa, diz Paulo, ser julgado por vocês ou ser julgado por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesma, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Verso 4. E o verso 5. Portanto, não julguem nada antes da hora de vida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Bem, então, Paulo descreve aqui, Deus, ele dará a cada um o louvor merecido por aquilo que fez. O dispenseiro, aquele que cuida das coisas de Deus, ele não deve se preocupar com a avaliação das pessoas que estão à volta dele. Isso é algo que nós fazemos muito, nós temos uma preocupação enorme com o que as pessoas falam ou com o que as pessoas pensam de nós. Mas Paulo está dizendo que se tem que ter uma preocupação, essa deve ser de avaliar o ministério que está fazendo, nem mesmo a avaliação de si mesmo. Sabe por quê? Porque somente Deus pode fazer essa avaliação. E os cristãos, eles precisam fazer avaliações que sejam construtivas. Essas avaliações, quando vai falar alguma coisa do ministério de outra pessoa, devem ser para ajudar a erguer esse ministério, né? E ele sempre, ele está lembrando aqui que quem julga é Deus, Deus é o juiz, e que nós devemos ter muito cuidado para não fazermos essas avaliações errôneas antes do tempo. Então ele faz essa advertência: não julguem nada antes da hora, esperem até que o Senhor venha, ele trará à luz aquilo que está oculto. Sabe por quê?
ele está dizendo uma coisa muito séria aqui, que Deus, ele julga as intenções do coração. Porque às vezes nós fazemos alguma coisa e na aparência isso pode trazer um louvor de outras pessoas, mas lá no íntimo, no coração, o Senhor é que está julgando. Com que intenção foi feito alguma coisa que aparentemente é para Deus. O verso 6 diz: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, os dois pregadores, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a fazer de um homem em detrimento, a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Olha, os coríntios, eles trabalhavam a humildade dentro do coração deles. Paulo pediu que eles fossem humildes. No contexto onde eles viviam, os gregos, quem era uma pessoa humilde era uma pessoa que tinha um defeito grave. Então, humildade não era nenhuma coisa vantajosa. Humildade era um defeito. Humildade era como fosse assim, os escravos, né? Eles tinham que ter essa característica de humildade, porque para eles a ideia de humildade é diferente da ideia de humildade que Jesus nos ensinou. Mas para os cristãos, a humildade, como Jesus nos ensinou, exemplifica o próprio exemplo de Jesus, que a si mesmo se entregou. Então, Paulo estava exortando essa igreja a não ir além daquilo que as escrituras estavam ensinando. Eles teriam que evitar o orgulho, as contendas, as dissensões, aquilo que naquele momento estava causando divisão, né? E mostrando então que, olha, se você é um ministro da palavra de Deus, você precisa usar tão somente as escrituras para fortalecer a igreja, para unir a igreja, para que a igreja tenha credibilidade, para que ela faça as coisas de acordo com as escrituras. Então, aqueles que estavam envolvidos, né, no reino, estavam com o ministério, com a pregação da palavra. Paulo deixa claro: vocês estão envolvidos com o verdadeiro reino de Deus e do seu Cristo. O verso 9 diz: porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Eu temo-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Quando Paulo está falando essas coisas aqui, quando ele fala de espetáculo, vocês sabem que naquele tempo, muitas execuções dos cristãos eram realizadas, né, pelos romanos, e essas execuções eram públicas. Nessas execuções, os homens eram condenados à morte, eram levados lá para o Coliseu. Nós sabemos essa história. E ali eles eram mortos, comidos por animais selvagens, e a multidão assistia essas mortes e esse massacre. Então, Paulo, ele está dizendo aqui que o mundo, os anjos, eram testemunhas dessa humilhação pela qual os servos de Deus passavam. Os versículos 11, 12 e 13, aqui Paulo vai fazer uma lista das dificuldades que ele sofreu no ministério quando estava pregando. Ele diz assim no verso 11: até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. E quando perseguidos, nós suportamos. Quando caluniados, nós respondemos amavelmente.
Até agora nos tornamos escória da terra, lixo do mundo. Então, nesta lista aqui, ele está dizendo a respeito do seu sofrimento em relação ao ministério. Por quê? Porque o ministério para Paulo era precioso demais. Essas perseguições, esses sofrimentos pelos quais ele passou, ele descreve para nós lá em Filipenses: eu posso todas essas coisas, eu suportei todas essas coisas, porque Cristo me fortalece. Vamos meditar com seriedade nessa palavra. Entendermos que o que é ser um servo humilde, o que é ser um servo que se entrega ao trabalho do Senhor, não nos importando com o julgamento das pessoas, mas sim com o julgamento de Deus, e lembrarmos então que somos servos e a responsabilidade maior que temos é de sermos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.